Batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação Cadu Freitas. Muito bom dia para você que continua na MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e agora segue com o Batepapo.com. Muito bem, a gente segue com vocês até às 11 horas e lembrando que nós estamos na internet em mecam.ebc.com.br. No Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM, facebook.com/Rádio MEC AM. Vamos agitar, vamos tocar, vamos falar para vocês o nosso tema de hoje. Compartilhando. Olha que alegria, a gente vem preparando esse bate-papo, essa nova parceria e que surge aí hoje, agora de forma definitiva. Olha que bacana, a gente hoje fala, nosso tema é direitos humanos. E a gente hoje estreia quase que um programa especial. É um programa especial, uma parceria aqui com a Rádio MEC, com essas meninas que nos conhecemos não por acaso, porque o acaso eu não acredito que exista, nem elas, eu acho também. E hoje a gente está aqui com essa parceria, com um projeto, com um programa que vai surgir aí nas redes sociais. Vocês aguardem. Olha só, somos todos pés frios. Não. Pés quentes. Então fica tranquilo que a gente não é pé frio, a gente é pé quente. Vem aí o programa com a gente na Onda das Pretas. Então a gente hoje fala de direitos humanos, infância, racismo, juventude, tudo isso no nosso bate-papo.com com elas. Alô, elas, bom dia. Vou começar, vocês estão vendo que a casa tá cheia, eu vou ficar caladinho hoje. O protagonismo de novo, o protagonismo é delas. Bom dia, dona Janine Rodrigues. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, bom dia para quem está ouvindo a gente. Não tem mais ninguém nervosa agora, tá todo mundo já radialista, falando, né? Sim. Então a Janine, que é educadora, escritora e também empreendedora. Bom, conosco também, ela deu uma sumida e tal, no trabalho, até parece que as outras não trabalham, né? Mas aí ela agora chegando a Sinara Rúbia, ela é contadora de histórias, ela está me devendo, né, uma apresentação a caráter, você sabe disso, né? Tô sabendo, né? Então a gente pode tentar se programar para isso, porque... Esse final de semana tem. Ah, é? Onde? É a formatura do curso de contação de histórias negras que vai acontecendo lá no Laurinda Santos Lobo. Ih, que bacana. Então, domingo. Conta isso depois. Isso, depois eu falo tudo. Tá ótimo. Bom dia. Bom dia, Sinara. Tudo bem? A todas e a todos. Boa. Conosco também a Lisiane Niedsberg. Ai, adoro falar esse sobrenome. Ela é professora de língua portuguesa, especialista em educação para a diversidade e idealizadora do projeto Desvendando os Problemas Sociais. E agora ela é carioca também. Tudo bem, Lise? Bom dia. Um abraço a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Eu que fico feliz. E agora, chegando também, a Aline Lorena, cineasta, mestre em comunicação e cultura e fundadora da agência Delírios. Tudo bem, gente? Bom dia, minha gente. Um prazer imenso voltar aqui agora com esse grupo, com esse bonde maravilhoso na Onda das Pretas. A gente está aqui para refletir, conversar e avançar muito nesse debate. Obrigada pela oportunidade, Cadu. Olha, eu estou muito feliz, de verdade. Eu acho que eu só fico orgulhoso, porque vou aprender bastante, mais ainda com vocês. Eu acho que quem está acompanhando a gente, não só o movimento, não só as amigas de vocês, os amigos de vocês, né? Mas eu acho que as pessoas que hoje ainda guardam alguma questão de preconceito, né? De nível, assim, tão retrógrado, dentro do seu coração, pode aprender um pouquinho com a gente e certamente vocês vão ajudar nisso. Bom, Janine, agora é com você, eu vou deixar você fazer tocar aqui. Vamos lá. A nossa bagunça bacana. Iniciar os trabalhos. Isso, vamos lá, Janine. Chegando.
Bem, primeiro agradecer, né, o espaço. Acho que é super importante a gente reconhecer. A gente fala muito isso nos bastidores, mas é importante verbalizar aqui também para quem está ouvindo a gente a importância desse espaço e que a gente aceita e recebe com muita honra e muita responsabilidade. E o grupo Na Onda das Pretas é um grupo de 4 mulheres pretas que fazem uso da sua posição não só profissional, mas também pessoal, para contribuir para ser a voz do povo preto. Né? Então, a gente quer falar sobre política, nós queremos e vamos, né, falar sobre política, cultura, diversão, um monte de coisa. E, assim, a gente quer dialogar e compartilhar a nossa vivência, as nossas experiências, os nossos olhares com um público diverso, né? Com um público em geral. Né? A gente quer que os nossos olhares e as nossas vivências sejam compartilhadas com o público que a gente já convida para acompanhar a gente quinzenalmente aqui na Rádio MEC. Né? Então, eu quero começar apresentando um pouquinho mais. Eu sei que a gente já falou aqui os nossos nomes, mas eu acho importante o público conhecer um pouquinho mais de cada uma de nós. E queria começar apresentando a Aline Lorena, que, como o Cadu disse, é uma cineasta incrível, tem um trabalho maravilhoso à frente da Delírios. Eu queria que ela falasse mais um pouquinho sobre ela, o trabalho dela, enfim. Obrigada, Preta. Gente, bom dia. Eu sou a Aline Lorena, sou cineasta, trabalho no audiovisual, né, no ativismo audiovisual há 12 anos, trabalhando para ampliar a representatividade do negro e das negras, né, dos negros e das negras nas mídias, nos meios de comunicação, acreditando que quando a gente amplia as imagens, as formas de representação, a gente começa a transformar os imaginários, a gente começa a perceber que outras imagens são possíveis. Então, eu atuo à frente da Delírios, que é uma agência de comunicação audiovisual, que trabalha tem um trabalho muito forte na internet, onde a gente conseguiu espalhar o nosso trabalho pelo mundo inteiro. É um trabalho de protagonismo da cultura afro-brasileira, pelo cinema, pelo vídeo. E tem uma coisa muito importante nesse trabalho, que é ensinar as pessoas a produzirem seus próprios vídeos. Porque é muito importante que a gente conte as nossas histórias por nós mesmos. Agora é a nossa hora de dizer o que a gente está a fim de dizer, sobre como a gente quer ser visto, como a gente quer ser representado. E nada melhor do que a gente mesmo para poder fazer isso, que é o que a gente está aqui fazendo hoje. Então é isso. Agora é com você, Sinara. Eu sou a Sinara Rúbia, sou contadora de histórias. Para criança, não é aquela contadora que fica contando história, não, né? Conta história para crianças, tá bom. Então, eu trabalho com contação de histórias negras, trabalho com arte e cultura negra. A maioria das ações eu desenvolvo com o grupo cultural Vozes da África, que é um grupo que fez 14 anos agora, dia 12 de setembro. Nesse grupo, a gente tem como conteúdo principal a literatura infanto-juvenil negra, e a gente desenvolve projetos e ações com contação de histórias negras em escolas, espaços culturais. E esse ano, mais especificamente, o grupo está trabalhando com formação com educadores. A gente entendeu a necessidade de se trabalhar formando, qualificando minimamente educadores para trabalhar com esse acervo riquíssimo e ainda pouco conhecido em sala de aula, né? A gente entende que as histórias negras contribuem de uma maneira muito profunda e especial, trazendo a diversidade para a sala de aula, no âmbito escolar, e esse tipo de trabalho contribui muito para a construção das identidades dessas crianças negras e também não negras, e para a sua autoimagem. Eu também trabalho no âmbito social, com projetos sociais na área de gênero, trabalhando as relações étnicos raciais e violência. Atualmente eu estou compondo a equipe de coordenação da Agência de Redes para a Juventude, junto com a Verusca Delfino e o Marcos Faustini.
Então, são essas coisas O que eu Só fico- isso- é, só isso tudo, isso, galera. E o que eu fico mais Então, né? impressionado, Janine, Isso é e só Rubem, É um pequeno, resumo, tá? um pequeno resumo. Ela foi humilde, gente. Mas é como tem tema, como tem espaço e que não são apresentados, né? Pois é. Fica só numa coisinha meio... Superficial. Superficial. Rádio Mac, valeu Rádio Mac, a gente arrebenta. Vai Obrigada, agora, gente. continua, Rubi. É agora Agora quem é a Lizzy? Lizzy. É a Lizzy, Fala é a aí, Lizzy. Lizzy. Fala, gaúcha. Bom, Tchê. sou gaúcha, né? Como já disse, é o Gaúcha. quinto programa que estou aqui, mas agora nós estamos, né, com uma outra ideia, né, de formar um grupo, né, na Onda das Pretas. Meu nome é Lisiane Nietzberg. Faz 2 meses que eu estou morando no Rio de Janeiro. Sou professora de língua portuguesa na rede particular, numa escola aqui no Rio de Janeiro, perto bem próximo da comunidade Jacaré, né, do Jacarezinho. Então, já dá para entender, né, tudo que tem que ser trabalhado dentro dessa escola. Eu trabalho com um projeto, sou educadora popular no projeto do Emancipa Degase, né? Nós trabalhamos dentro do Degase com os adolescentes em situação de privação de liberdade, né? Que estão que lá é um espaço que a gente precisa, né, repensar a educação, né, para que eles possam, né, voltar para o convívio social e que a sociedade os respeite, né? Não é eles que têm que respeitar a sociedade tem que respeitá-los, né? Eles têm uma trajetória diferente. Dentro dessas questões, né, eu tenho um projeto Desvendando os Problemas Sociais, que começou em 2013, né? A ideia, a temática é dos direitos humanos com ênfase nas relações étnico-raciais, trabalhando com dança, com os alunos, teatro, vídeos. Eles já fizeram documentários, então isso é uma parceria que dá para pensar depois com a Aline. Eu acho que tudo aqui a gente consegue, de uma forma ou de outra, linkando, né? linkar e complementar umas às outras, né? O projeto ele é feito em sala de aula. Então, quer dizer, ele abarca alunos negros e alunos que não são negros, porque esses alunos também têm que entender a história, a cultura do povo negro. E, na verdade, a ideia é sempre que o aluno tenha o protagonismo, né? É a partir deles. Bom, professor, nós queremos dançar, nós vamos dançar. Vamos fazer vídeos, vamos... As ideias têm que partir deles, senão a escola... É Paulo Freire isso, Paulo Freire puro, né? Com certeza. Paulo Freire puríssimo. Por isso. Educação popular, né? Exato. E é isso que a escola, e a gente vai tratar isso hoje aqui, trazendo essas questões de que a escola precisa ter um novo olhar, um olhar para a diversidade. Perfeito. Agora, Janine, vamos embora. Bem, eu sou a Janine Rodrigues, sou escritora de literatura infanto-juvenil, tenho uma editora e produtora cultural chamada Piraporeando, e o foco principal do trabalho é contribuir para a valorização da diversidade. Eu entendo que na infância, né, no âmbito do universo infantil, é que a gente constrói as nossas bases, a nossa visão de mundo. Então, os livros, as histórias dos livros trazem esse olhar da diversidade. E a Piraporeando tem um trabalho também, junto com algumas escolas e aproximadamente 8 secretarias de educação e de cultura no Brasil. A gente trabalha também com 3 escolas na Colômbia e uma na Argentina, tanto na parte de capacitação e desenvolvimento com os educadores de lá, como também de intercâmbio literário, né? E a gente tem também um olhar muito voltado para a produção da escrita da criança. A gente ainda tem muito o adulto falando para a criança como se só o adulto pudesse contribuir para a educação da criança, quando na verdade a gente ainda ouve muito pouco o que essa criança tem a dizer. Então a Piraporeando a gente tem esse trabalho de registrar a memória da criança, porque criança tem memória. Criança tem memória. Ainda aquela... Meu Deus! Meu Deus! Que memória! Que memória! Então, tudo que a gente vai fazendo e construindo, a Piraporeando, ela foi criada em 2014, e tudo que a gente vai fazendo é para contribuir para que esse espaço, né, da fala, da vontade, porque a gente também
tem essa coisa de repetir que criança não tem vontade. Tem vontade sim, e as vontades dela também precisam ser levadas em consideração. Nós, enquanto adultos, vamos mediar essa vontade, porque ela não tem ainda a capacidade para exercer todas as vontades, mas ela tem vontade sim. Né? Então, ela precisa, se ela tem que respeitar o indivíduo, né, o adulto, digamos, como uma pessoa que está ali para cuidar, ela precisa aprender pelo meio do respeito a ela própria. Ela precisa ser respeitada para aprender a respeitar. E aí, dentro disso tudo, o foco do meu trabalho é valorizar a diversidade. É falar com criança sobre os mais diversos assuntos. Até recentemente eu fiz um trabalho falando sobre morte. Foi super divertido. A morte faz parte da vida. E sim, a gente tem que falar de morte com criança. Sabe que a gente fez um programa aqui sobre luto, desculpa te cortar, Janine. Imagina. E que foi, sempre é muito complicado, né, da gente falar, tocar esse tema, ainda mais numa rádio, as pessoas começam a ficar meio, né, avessas, meio, é um tabu. É um tabu. É um tabu. E aí, foi um dos programas de maior audiência que a gente teve no Facebook. Foi muito bacana, as pessoas foram compartilhando, porque falar de morte, falar de luto, inclusive de suicídio, setembro, nós estamos já no período do Setembro Amarelo, falar de vida. Né? Sim, e tem alguns temas que, né? como eles são pouco falados, né, ainda pouco falados, geram situações muito críticas, como, por exemplo, o abuso sexual. Né? Se você não fala de sexo, claro, dadas as devidas proporções, de acordo com a idade, de acordo com a trajetória daquela criança e tudo mais, mas se esse tema ele é sempre um tabu, independente de, né, em qual círculo de discussão ele esteja, o dia que essa criança passar por alguma situação de abuso, por exemplo, pode ser que ela não fale, porque esse assunto não é falado. Isso acontece com o tema que a gente... Vou aproveitar o gancho e vou falar um pouquinho do tema de hoje, que é racismo, infância e juventude. E queria que a Lise, de repente, falasse um pouquinho da importância, né, da gente... a gente está falando aqui da importância de se abordar alguns temas e alguns assuntos, de trazer né? os tabus. Isso, o que ela... Né? Deixa eu atrapalhar o programa de vocês. Vai, mano. Olha ele! Vou atrapalhar o programa de vocês aqui. Só um pouquinho. Primeiro dia. Mas não é porque é bacana, porque vocês vão ver só. Ô, Lucas Alexandre, onde é que nós estamos? Conta aí. Você está ouvindo Batepapo.com. Sim, batepapo.com, pela MEC AM 800, pela internet em mecam.abc.com.br e no Facebook Live. Estamos ao vivo também transmitindo aqui do estúdio. Agora é isso, né? O rádio, você ouve, você também vê, você assiste. É a convergência de mídias. E agora sim, a surpresa para as meninas. Solta a vinheta de Por Dentro da Rede. Por Dentro da Rede. Olha a audiência de vocês aqui no Facebook. Olha, o Kevin está em Londres. Alô, London. Hi, London. Pois é, a Luciene Pereira também está dando bom dia. Vanderlei Filho, por um mundo mais justo. Grande dia para todos. Vander Filho, Casa Branca, São Paulo! Alô, São Paulo, terrinha. Ligado, gente. O Adalberto Jerônimo, mais uma vez um belo programa com um belo tema. Obrigado, Adalberto. O João Carino assistindo a gente também de Niterói, aí pertinho, né, Carino? Tá do outro lado. Alô, Nikite. A Sara Ferreira. A Sara Ferreira diz o seguinte: linda mãe, bota um coraçãozinho. Ela é filha de quem, hein? Sinara Rúbia. Então manda um beijo lá pro Facebook. Beijo, Sara. Te amo. Pois é, a Camille Roberta, que estreia bafônica. Arrasou, Camille. O Anderson Rodrigues, abraço, Lise, São Paulo conectado. Abraço, São Paulo. Aí, gente, olha só, bombando aqui então no Facebook. Eu passo a palavra de novo para vocês. E aí, bora, agora para Lise? Então bora, Lise. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação do racismo, infância e juventude, né? Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? A gente fala muito da questão do racismo, mas eu percebo que os professores, os educadores, eles ainda acreditam que racismo só acontece quando um aluno é chamado de macaco, né? Só que existe muitas outras falas, muitas outros gestos que acontecem em sala de aula e que muitas vezes os educadores, os professores, a direção dizem, não, era só uma brincadeira. Né? Então é dentro disso que eu gostaria de falar.
realmente, chamar uma criança, um adulto, enfim, de macaco é racismo. Mas quando eu digo para uma criança, e aí vamos pensar na criança e no adolescente aqui na juventude, que é o que nós estamos tratando hoje. Quando eu digo para uma criança ou para um adolescente que o seu cabelo é duro, que ele é feio, que tudo que ele faz está errado, que ele fala errado, isso é muito importante, isso é preconceito linguístico, né? Isso eu acredito sim que é racismo, né? Aquela criança fala tudo errado. Não, isso é uma construção, né? É uma das coisas que eu sempre falo, assim, a questão do preconceito linguístico. O que seria isso, né? As pessoas não falarem o que a gente acredita que é o português correto, e que não existe o português correto, né? Não é certo ou errado, né? Existe uma convenção de que a sociedade decidiu que a língua tem um padrão. E não é isso. Mesmo com a minha formação de letras, isso mostra, existe a gramática e existe a linguística. A linguística mostra esse uso da língua, né? E que vai passando o tempo e vai havendo mudanças na língua. Então, essas coisas que eu disse, como cabelo duro, a criança fala errado, ele não sabe se vestir, ele não tem roupa, nós estamos, de alguma forma ou outra, reforçando o racismo. Por quê? Quando uma criança vai com tênis furado em sala de aula, e com certeza muitos professores já viram isso acontecer, e um colega ri daquela criança que está com um tênis furado, não lembra da história dele e o porquê que ele está naquela situação, vivendo aquele momento, né? E a criança não vê isso e o professor também não vê, né? O professor não quando a criança debocha dessa outra criança que está com o tênis rasgado, o professor precisa parar a sua aula e discutir sobre isso. Porque senão, quem é a pessoa que está ali na frente e que os alunos querem ouvir, fazer uma mediação? E hoje acontece isso, Lise. Vocês que acompanham, a Rúbia tem filha, né? Quantos anos tem tua filha? 17. Pois é, já está no ensino médio, né? Certamente já partiu. Mas é um momento muito tenso na adolescência. Sim. Eu me lembro que Sim. eu tive muitos embates na adolescência na escola que vinham muito com uma relação com o cabelo, né? Então, essas microviolências que são... o racismo, ele é uma forma de se relacionar onde a gente subestima, onde a gente coloca a gente se coloca, né? Há uma superioridade de um padrão em função do outro, né? O padrão branco é melhor, é mais bonito. Então, todos os símbolos que vão lembrar do branco são os que vão ser valorizados e os que vão ser ligados ao negro vão ser desvalorizados. É nessa luta, é nesse embate que se dá o racismo. Então, quando a gente diz que o cabelo é ruim, quando a gente diz que a religião é macumba, é ruim, quando a gente desqualifica o universo cultural, representativo, histórico de uma população que ajudou a formar a identidade de um país, a gente está cometendo violências muito sérias, onde a gente vive num lugar onde as pessoas não se identificam de onde elas vieram. Isso causa, por exemplo, uma relação muito estranha das pessoas com o seu próprio país, com seus próprios direitos. Então a gente entende, por exemplo, a relação do brasileiro com o espaço público, onde tudo é largado, que não é de ninguém. É a mesma coisa com a não identificação da população com a cultura negra. Quando a gente diz que isso não existe, quando a gente desqualifica, por exemplo, quando o professor não consegue identificar na sala de aula uma situação de racismo, ou quando ele invisibiliza essa situação, ele está cometendo uma microviolência. Ele está dizendo que o sofrimento, que a dor de um aluno que está sendo desvalorizado não é uma dor legítima. Ou seja, isso a longo prazo cria uma juventude com perspectivas muito difíceis de um horizonte de futuro positivo no país como o nosso. Sim. Bom, deixa eu fazer rapidinho, porque o programa vai esquentar agora. Agora vai esquentar, mas antes de a gente esquentar, a gente vai fazer uma parada musical. Vamos lá? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Parada Não musical. tá ajudando, né? Parada musical com a gente, Mundo Jovem, é isso? Negrali. Vamos lá, canta pra gente. Maravilhosa, Negrali. Hey, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você. Hey, mundo jovem, mundo jovem.
pode o homem viver e esquecer do futuro. Sabe que ele planta hoje, amanhã os jovens que colherão os frutos. Visam poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil. Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo. Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito. Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo. Na lembrança é infância, inocência de criança é esperança. É tempo de mudança, confiança. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Futuro é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Vocês sabem viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. O mundo é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem. Livre pra viver. Homem de pouca fé, reclamam daquilo, disso. Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos. Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é. Ensine-os a não enfrentar e sim desviar dos conflitos. Todos têm dentro de si um pouco de herói e um pouco de covarde. Pra se desculpar, enfim, é preciso ter muita coragem. Nunca é tarde, quem tem atitude e força de vontade faz sua parte. Não é um covarde. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem. Futuro é de você. Ei, mundo jovem, mundo jovem. Livre pra viver. É, gente, Negra Lee, Mundo Jovem. Ai, que delícia, né? Que grande interpretação para variar da Negra Lee. E a música é dela e do Paul Halves. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, é um bate-volta com o batepapo.com e também com as meninas nas ondas das pretas. A gente volta já já. Você está ouvindo batepapo.com. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar. Nesta quarta-feira, 27 de setembro, às 6 da tarde, você não pode perder o 6º programa da série A Onda que se Ergueu no Mar, o seu caso de amor com a Bossa Nova, com Rui Castro. Eu sou Rui Castro e este é o programa da série A Onda que se Ergueu no Mar, seu caso de amor com a Bossa Nova. Não perca. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar. A Onda que se Ergueu no Mar, nesta quarta às 6 da tarde, aqui na Rádio MEC. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Já estão no ar as novas faixas de programação da TV Brasil, dedicadas à produção independente nacional, com obras selecionadas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual, PRODAV. De segunda a sexta, das 6h30 às 7 da manhã, tem a faixa de documentários. De segunda a quinta, de 1 a 1h30 da manhã, você assiste a faixa Ficção. E todos os domingos, das 16 às 17 horas, tem a faixa Infanto-Juvenil. Filmes, séries, documentários, produzidos em todos os cantos do país, você assiste na TV Brasil. TV Brasil, canal 2.1, NET 18 e Sky 23. Estamos apresentando batepapo.com. Batepapo.com, comigo, Cadu Freitas, e hoje com elas. A gente está aqui no batepapo.com na Rádio MEC AM 800, também pela internet em mecam.abc.com.br e no Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. Você vai lá, curte, nós estamos ao vivo agora transmitindo no estúdio aqui com as nossas pretas aqui. O programa hoje em parceria com as meninas na Onda das Pretas. E aqui conosco a Aline Lorena. Dá tchauzinho lá pra você que não tá vendo, tá assistindo, tá ouvindo pelo rádio, não vai ver o tchauzinho da Aline, mas pela Facebook você vai lá depois, curte, dá tchauzinho, Aline. Vale a pena ver esse tchauzinho, gente. Tchauzinho. Tchauzinho da Janine. Olá. Tchauzinho da Janine. Tchauzinho da Sinara. E tchauzinho da Lisiane. Pronto, apresentamos mais uma vez as meninas e aqui hoje batendo um papo com vocês. Olha, de novo, prenda a rede, que senão a turma que está acompanhando a gente no Facebook fica triste. Vamos lá. Por dentro da rede. Deixa eu ver quem a gente ainda não falou ainda. A Marilene Gonçalves,
Ah, bonitas, representando. Colocou aqui aquele Marilene é bonita. Marilene, queridona. Ludmila Almeida, maravilhosas, me representam. Anderson Rodrigues, valeu por trazer, né? Vamos colocar os homens também, né? Claro, os claro, pretos também né? nessa Por favor, onda. Por favor. Na escola você forma caráter também. Concordo com você. Lucelino, a Lucelino, olha só, ela é a mãe da Mariene, né? Que foi a nossa grande entrevistada da Flip também, uma autora jovem e que está lançando o livro também, a Lúcia Lino. Que bacana, adoramos ver vocês novamente. Somos os pais da Mariene Lino. Ela está na escola agora. Depois, Lúcia, fala para ela acessar o Facebook da Rádio MEC, ela já curte e vai ver o programa na íntegra. Luísa Tavares, grande mulheres. Nara Rubia, nossa mestre na arte da contação de histórias negras. Gratidão e respeito. Ocupem tudo. Chega ocupando. Vambora. O Rudley William. Lizzie. Show. Valeu. Porto Alegre. Porto Alegre. Tchê. Paulo Rasta. Tô na onda. Parabéns, meninas. Tá vendo? Tá bem dividido isso, hein? Meninos e meninas. Bom. Muito bom. Vamos lá agora, Janine. Divide. Vamos lá. Mais Sim. temas, mais provocações. Claro. Então vambora. A gente estava aqui no intervalo falando sobre, dentro ainda desse tema racismo, infância e juventude, da arte, né? Como que a arte ela pode contribuir aí para que essa discussão tenha esse olhar para o racismo em relação à infância e à juventude. E aí, quando a gente fala arte, arte de um modo geral, né? Como que a literatura, como que a contação de história, como que o cinema, o teatro, qual é a dose, né? Como é que a gente pode ter uma dose saudável, didática, para a gente trazer essa discussão para o coletivo, para o todo. A gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade, nós não vivemos em núcleos, né? E isso para o bom e para o ruim, mas é uma realidade, né? É uma constatação de fato. A gente não está inserido só, por exemplo, no nosso próprio bairro, ou no nosso próprio prédio. A criança não está inserida só no núcleo familiar, ela está inserida também, por exemplo, na dinâmica da escola. Então, é claro, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas causas, mas a gente vai conviver com uma série de pessoas e de instituições diferentes, exatamente. E o jovem e a criança não tem ainda maturidade para determinadas coisas, né, para determinados acontecimentos. Então, a arte tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa. E aí, sob esse ponto de vista, né, eu acho que, de repente, a Sinara pode trazer para a gente até o olhar dela como contadora de história, como que é importante, né, a arte ela continuar sendo arte, para também não cair naquela coisa de, fazendo aqui aspas, né, lição de moral. Uhum. Então, como é que a gente usa tudo de potente, tudo de político que a arte tem e traz isso para essa dose também importante e saudável que é a gente falar sobre essas questões tão espiosas. E o que é moral, né? E o que é moral que a gente está vivendo hoje que, enfim, vamos lá, Sinara. Então, a contação de histórias, né, a partir desse conteúdo da literatura infanto-juvenil, ela me tem sido uma grande aliada, né, nesse trabalho do racismo na infância, né? É importante entender como é totalmente relevante entender que é preciso trabalhar esse tema na infância, né? Às vezes a infância ela é entendida de uma forma equivocada, onde a gente quer poupar determinados temas de crianças, né? Porque, às vezes, a nossa construção, nossa compreensão de infância, ela vem entendendo a criança como um ser totalmente fragilizado. A gente subestima a capacidade de compreensão das crianças. E, na verdade, é muito pelo contrário. E justamente nesse momento, né, os educadores, todos os profissionais que trabalham com criança, vai fazer uma extrema diferença na qualificação e preparo desse profissional para trabalhar com criança. Porque ele tanto vai contribuir, né, de forma negativa ou positiva para a criança que está construindo as suas subjetividades, está construindo a sua identidade. E a arte, ela é uma grande aliada nesse momento.
Quando a gente trabalha com contação de histórias negras, por exemplo, que é todo um conteúdo que trabalha toda essa diversidade, né? Que trabalha cultura, que trabalha histórias de matriz africana, contando toda essa história, né? Que não é a história oficial que nos foi negada, que trazem modelos positivos, modelos qualificados, representatividade afirmativa, ela é uma grande aliada, justamente nesse momento de construção de subjetividades. Então, eu tenho assim exemplos maravilhosos. Quando eu trabalho com histórias negras, com crianças e adolescentes. Deixa eu cortar rapidinho, eu preciso, porque assim, 2 pontos importantes para vocês debaterem aqui. Primeiro que é o ensino, né? A lei 10.639. 10.639, que fala do ensino... Da obrigatoriedade, gostaria de grifar em negrito, itálico. Negrito. Negrito. Obrigatoriedade. Você que é dono de escola, é diretor de escola, que não tem um projeto focado. Eu estou falando de projeto focado porque, infelizmente, tem algumas instituições que estão prestando um desserviço, fazendo um trabalho que não é focado na cultura negra, nem afro-brasileira. Na verdade, além de não fazer, está prestando um desserviço e grave, você está cometendo um crime. Existe uma lei para isso, né? 10.600. A gente pode falar a lei para ficar bem nítido, né? Sim, A lei fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino público e privado, da educação infantil à universidade. E com a nova reforma da educação, a gente está ameaçado. Dito isso, aí eu pergunto para vocês também numa outra provocação. E os professores nessa história? Por quê? A gente já conversou isso nos bastidores várias vezes, né? Eu quero aprender, eu continuo querendo aprender sempre sobre direitos humanos e sobre as relações também. O professor, e às vezes eu fico, né, quietinho, sem medo de falar alguma coisa, e hoje eu nem tenho mais medo, com vocês perto eu já estou falando, se eu erro eu assumo, e eu sou, como é que se diz, informado de forma correta por vocês, eu fico muito feliz. Agora o professor nessa história também, que está lá na ponta da linha, né, tá lá na sala de aula, e que de repente ele está sozinho, gente. Ele está com uma obrigação muito séria de não cometer equívocos, não errar. E aí eu fico imaginando a pressão que eles hoje têm dentro da sala de aula. Então, vamos lá. Tem uma... A própria Alice pode entrar nessa também, porque ela é professora, né? Sim, tem uma questão muito importante que é o esforço que é feito para trazer para a escola a discussão sobre determinados temas. Tem muitas escolas que, por exemplo, adotam um tema para trabalhar durante o ano. Então, ela pode falar sobre cultura indígena, ou ela pode dizer que ela vai tratar o bullying, né? A gente teve aí um grande boom de escolas falando sobre bullying, que é um tema realmente muito complicado, que precisa ser trazido para a escola, até porque é na escola que ele se dá na grande maioria das vezes. E o que a escola faz para tratar daquele tema, para abordar aquele tema? Ela estuda sobre ele e ela busca profissionais para abordar aquele tema. Por que isso ainda não é feito para o caso da cultura afro-brasileira? Por vários motivos. A gente não vai aqui dizer que é por isso, ou só por isso, ou por aquilo. Mas é importante a gente dizer que a mesma preocupação que uma instituição tem de estudar, pesquisar, conversar com os profissionais que estão preparados para abordar aquele tema, sobre outras questões, fazer a mesma coisa para a cultura afro-brasileira. E, além disso, tem muitos profissionais, porque eu ouço assim, mas quase não tem profissionais que falem sobre isso. Isso não é verdade. Isso que eu queria ouvir. Boa. Não é verdade. Tem uma série de universidades públicas. Exato. Não, e tem vários projetos. Pois que deve ser trabalhado isso, né? Exatamente. É o ano todo. É o ano todo. O que foi dito aqui. A lei tem que ser trabalhada o ano todo. Eu acho que tem uma coisa bem importante, é a compreensão de que o racismo não é um problema do negro. É um problema da estrutura social e não é um problema do Brasil, é um problema que se estende no mundo.
fundo, que é a Sim. dificuldade de a gente conseguir entender o outro e respeitar o outro. Então, quando a escola trata o tema do racismo ou da cultura afro-brasileira só no mês de novembro, ela está reforçando um estereótipo de que isso não está inserido na nossa cultura. Então, é importante trazer os educadores como aliados nessa transformação. A gente entende, principalmente nas instituições públicas, a dificuldade de se ter materiais, de se ter estruturas. Mas hoje a gente tem internet, minha gente. A gente tem programas como esses. E, assim, educadores, mandem perguntas pra gente. Claro. Procurem saber o que estão acontecendo. Não se sintam só. Vocês não estão Não sozinhos. estão Vou só. até desafiar vocês aqui, as 4 que já estão nesse empoderamento total. Montem um fórum. A Liz é educadora, vocês são educadores. Montem um fórum. Empresas do meu Brasil Varonil, Pois é. patrocinem o Patrocinem nosso fórum. esse fórum. Porque conhecimento não falta. Pois é, e chamem a Sem Secretaria dúvida. Municipal de Educação, a Secretaria Estadual. Alô, para que secretarias. vocês possam- Sim. Alô, MEC. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que pode estar Certíssimo, faltando Cadu. isso, não é, Isso. Sina? Olha Sim. só, o que vocês estão falando aqui, já foi dito, mas eu vou enfatizar, que é essa questão de chamar, eu trabalho com arte e cultura negra, eu já estou com a minha agenda de novembro esgotada e não paro de receber na minha caixa de e-mail convites, por conta, é muito importante, é muito legal, mas se esses convites todos que eu recebo no mês de novembro, que eu não vou dar conta, Poderiam acontecer ao longo ele do poderia ano, né, acontecer gente? ao longo do ano. É isso que tem que ficar muito Exatamente. escurecido, né? Muito escurecido. Ao longo do Adoro. ano. Esse curso de contação de histórias negras, a maioria, o meu público-alvo, as pessoas que procuram, são profissionais, né? São educadores e professores que buscam a qualificação nessa área que não encontram. Ou seja, a gente tem uma lei, né, que tem 13 anos, de 2003, Sim, uma tá lei resistindo para né, permanecer. que está resistindo, mas a gente ainda tem pouca Aplicação. proposta de É. qualificação. Esse professor, eu me formei, né, no meu ensino médio, foi formação de professores, e a minha licenciatura é em letras, português e literatura. Eu, assim, quase não tive essa formação. A sorte é que eu tive literaturas africanas de língua portuguesa, que foi o que me despertou para essa questão da literatura. Eu queria só complementar algo que eu achei bem interessante que a Sinara trouxe, que é a arte como ferramenta de transformação da sociedade. Assim. Então, essa é a dimensão política, e é nessa atuação, né, quando a gente traz a literatura, quando a gente traz a dança, quando a gente traz o teatro, a gente traz outras formas de expressão da Sim. nossa cultura, e a gente começa a conhecer, a parar de ter medo, porque o preconceito é um medo que a gente tem de se aproximar de algo que a gente não entende, que a gente não identifica, porque a gente não tem esse repertório na nossa mente. Então, assim, quando a gente começa a entender que há uma história de realeza, né, que veio da África e não de escravidão, a gente começa a alterar a nossa forma de se relacionar com o negro e com a diferença, da mesma forma com a cultura indígena, da mesma forma com as culturas de uma forma geral. Sim. Então a gente precisa entender que a diversidade é um valor humano e que as pessoas precisam ser respeitadas na sua diferença. Sim. Aqui no caso hoje a gente está pautando a questão do negro, que é uma questão muito cara à sociedade brasileira, que é uma questão que nos atravessa enquanto brasileiros, brancos, negros, indígenas, brasileiros residentes, brasileiros estrangeiros. Viver no Brasil é ser atravessado por um racismo cotidiano. É por isso que a gente está pautando esse assunto aqui. Mas a dimensão desse programa é humana. E não é dizer que é consciência humana, é consciência negra. Mas a dimensão é de direitos humanos. Da vida humana. Vidas humanas importam. Eu Sim. até falei com vocês no nosso grupo de WhatsApp, né, que quando a gente falou sobre mas é um programa que a gente quer fazer essas pautas mais trazendo a diversidade, como a gente já faz aqui há bastante tempo. Sim. E vocês foram feras, né? Eu coloquei uma aspas lá, que eu não posso falar aqui, né? Vocês foram rápidas e aí se apropriaram desse espaço. Sim. E aí é bom que a gente também possa fazer isso com outras realidades de diversidade, né? Claro. Com a questão de gênero, com a questão dos indígenas, com a questão dos homossexuais, né? Por que não? A gente tá vendo agora... Já fizemos esse debate aqui, então, a Rádio MEC. E nós queremos trazer essa pauta. Pois é, vamos Sim, trazer. vamos trazer. Agora, olha só, a Camille e Roberta. Nas licenciaturas, a disciplina de História da África geralmente é ofertada como opcional. Acho que deveria ser uma disciplina obrigatória para que educadores e educadoras e educadores de todas as áreas possam tratar do tema de forma
transversal. Lisa? Perfeito. Eu estava lendo também aqui da Camille, e isso é muito importante, né? Porque acho que aqui a gente pode trazer aquela pergunta que tu fizeste, Cadu, da questão do professor sozinho lá, né? Geralmente, os professores que aplicam algum projeto através da história e cultura afro-brasileira, eles são negros. E eles estão na escola, né? Às vezes são no máximo 2 professores trabalhando sozinhos e com toda a carga horária que a gente sabe que o professor tem. Se todos os professores tivessem essa formação obrigatória, isso não iria acontecer. E acho que o que as meninas fizeram uma chamada aqui muito importante para os diretores, né, os supervisores das escolas, que isso é uma lei. A Lei 10.639 de 2003, depois foi modificada para 11.645 em 2008, para incluir o povo indígena. É importante a gente lembrar isso. Está dentro da LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases. É o que tem que ser feito dentro da escola. Então, todos os professores têm que ter essa formação. Existem formações gratuitas, a Aline trouxe isso, as universidades têm já têm essas formações, mas é preciso que a escola direcione, né? Pressione os professores para que façam essas formações. E tem muitos professores, só complementando, até teve um programa recente aqui que a gente estava falando, né, sobre história. Livros de história. Livros de história. Bombou também aquele programa, muito bom. Mas né? só, assim, ressaltar que tem professores, muitos professores, fazendo, ou na medida que eles podem, fazer um trabalho incrível. E muitos professores são podados nesses trabalhos. Porque, né, às vezes, por isso que eu frisei, quando eu frisei muito a direção da escola, porque no final das contas é quem tem a autonomia de trazer ou não projetos, de reforçar ou não, enfim, de chegar junto, porque se a gente fala de uma escola pública, essa autonomia não se dá só dentro daquela escola, mas o diretor, ele tem uma autonomia maior do que um professor. Então, é importante ressaltar o trabalho desses professores, que às vezes compram material com o próprio dinheiro. Né? Desculpa, os pais precisam Aline, também se posicionar em relação a isso. Se você quer uma formação mais humana para o seu filho, você tem que cobrar da direção da escola que ela paute assuntos para além dos que já trazem os livros falidos de história. Então, assim, pais, pelo amor de Deus, cobrem a direção da escola, porque seus filhos estão aprendendo. Negros, né? Não, os pais. É aquilo, a gente vive numa sociedade. Se a gente pensar que é um grupo que vai mudar uma história, não é. O grupo, ele, claro, como a causa está diretamente ligada, é a gente que vai para cima. Sim. Mas a gente precisa de aliados, né, nessa luta. De aliados nessa luta. É importante, eu queria trazer também aqui uma experiência que vem de um outro lado. Eu tenho uma turma muito especial, que é a turma de paciência, que são uma turma de professores. 99% dos componentes desse curso são de professores. E aí tem o outro lado também, quando a gente está falando de pais, né? Aliás, eu gosto de falar dos responsáveis, né? A palavra responsável, que é o seguinte: professores tentando implementar o trabalho do ensino de história da África, e quando esse aluno chega em casa e começa a dizer dentro de casa o que foi trabalhado, esses responsáveis vêm para a escola discutir, brigar e reclamar, porque o filho está tendo aquele conteúdo. Então, né, além da gente ter esses pais que já estão no nível de consciência, que sabe que é importante, né, que precisam cobrar isso da escola, a gente também tem profissionais já comprometidos com a causa, que tem essa questão da represária dos pais, né, dos responsáveis, Eu né? fico imaginando. E aí isso é consequência, né, de toda uma estrutura de uma sociedade. A gente está falando de racismo, gente. A gente está falando de uma sociedade que é construída, que tem como base o racismo na sua construção. E isso tudo permeia essas questões. Então, nesse caso, a lei, ela é uma conversa que você tem com o pai, né? Com o professor, eu estou
cumprindo a lei. O seu filho precisa ter esse conteúdo aqui. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa lei, precisa ter uma vigilância da sociedade civil perante a manutenção dessa lei, que sofre ataque de todos os lados. O que me chama a atenção, Rubia, é exatamente o seguinte, Sinara, que isso acontece em paciência. Eu fico imaginando em outras regiões, né, mais conservadoras, vamos dizer assim, né, Zona Sul e etc., como é que isso funciona. Então, a abordagem, então, nem entra. Não funciona. Não funciona. A abordagem, então, nem entra, para não ter nem o risco de ser discutido. Algumas escolas particulares proíbem, né, que os professores trabalhem com isso. E o professor que trabalha... Já aconteceu casos de professores que trabalharam que foram demitidos. Olha, a galera tá curtindo. Demissão. Eu também sei relatos de demissão. Então, a coisa é muito séria, gente. A gente está falando de racismo, a gente está falando de uma cultura que a gente tem muita resistência para implementar. E na infância, né, a gente tem que lutar por esse tema na infância, né, trabalhando a partir da arte, porque essas crianças é o Brasil do amanhã, né? E essas crianças não podem perder o direito que elas têm, a partir da Constituição, de ter acesso a todo esse conteúdo. E tem uma coisa que eu não perco fé nunca. Nem eu, nem quem? Gilberto Gil? Salve, mestre Gil. Vamos lá. Salve, Gil. A fé não costuma falhar, né, gente? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. Na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Olá, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar, gente, eu tenho certeza disso, então a gente tem que ter fé sempre. Valeu, Gilberto Gil, cantando pra gente a música dele, Andar com Fé. Agora, gente, pra fechar o programa de hoje, que passa rápido, né? Essa turma fala e fala bem, é gostoso ouvir, é gostoso participar. Agora é o seguinte, temos encontros, né? Sim. Porque o programa não para por aqui, é uma parceria bacana, né? Na Onda das Pretas, não é isso? Sim. E aí, Janine, o que próximo daqui a 15 dias a gente tem encontro? Próximo daqui a 15 dias, a gente já quer deixar aqui a data para ninguém perder. O tema vai ser intolerância religiosa. Gente. O couro vai comer. Nossa. Entendeu? Já venham alimentados, ó. Toma aquele café da manhã, entendeu? Para não ter desmaio, que a gente não vai ter tempo de socorrer. Tá? Já vem preparado. Vem banhadas no axé. E vem convidado dessa vez? Você não trazer convidado? Vem convidada, estamos fechando. Não. Aí já falamos. Tudo bem. Beleza. Mas enfim, olha, é dia 11/10, quarta-feira, é só gravar, ó, a cada 15 dias. Então o próximo, 11/10, tema intolerância religiosa. A gente quer aproveitar também para quem quiser mais informações, falar com a gente. Quero saber mais coisa. Tem o nosso Facebook, Na Onda das Pretas, Instagram, Na Onda das Pretas, hashtag Na Onda das Pretas, e-mail, Na Onda das Pretas. É só chegar e navegar. É só vir na onda, só navegar. Valeu, gente, é a onda delas, é a onda do bate-papo. Obrigada. Foi lindo, gente, obrigada. Foi lindo. Eu agradeço demais vocês, Lizzy, Sinara, Obrigada. Janine. Aline, obrigado. De verdade. É Janine e Aline, eu vou me confundir. Mas muito obrigado de verdade. Parabéns por vocês estarem aqui com a gente. De verdade, um carinho especial pra vocês. A gente fecha o bate-papo.com de hoje. Valeu, turma. A gente volta amanhã. Fomos! Tchau! Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio.